Por que nós somos chamados de ovelha? Por que a pessoa que está à frente aqui é chamado de pastor? Jesus usou esses exemplos também para falar a respeito dele, de si mesmo, dele próprio. Eu quero falar com os irmãos a respeito, primeiramente, do que é uma ovelha. Eu quero falar de termos técnicos, quero falar de peculiaridades de ovelhas. Eu quero levar os irmãos a viajarem até Judá e ver os pastores levando as suas ovelhas para a pastagem. Eu quero que os irmãos imaginem as dificuldades que havia para chegar até os oásis, para que as ovelhas pastassem e bebessem. Nós estamos falando de ovinocultura, estamos falando das ovelhas. Um animal que é adulto pesa 50 quilos. Um animal que é adulto dá 4 quilos de lã para o seu pastor. Um animal que por natureza não vive sozinho. Ele tem dificuldade em viver sozinho. As ovelhas são animais extremamente sociais, que vivem juntas. Bom, mas como funciona isso? Nós sabemos que os pastores, para levarem as ovelhas ao local de pastagem, aos oásis, eles tinham que se levantar muito cedo. Por que tinham que levantar muito cedo? Deserto escaldante, um calor terrível. E tinha que levar suas ovelhas para a pastagem. Então tirava-se as ovelhas do aprisco para levar para o oásis, para o lugar de pastagem. Mas entre o aprisco e o oásis havia um deserto. Um deserto cujo qual tinha que ser transposto. Um deserto cujo qual tinha que passar por ele. Então, devido ao grande calor, o pastor levantava cedo, antes de raiar o dia, ainda fresco, e caminhava com as suas ovelhas. Imaginem vocês, um pastor com 100 ovelhas para o deserto. A ovelha é um animal tão difícil de se lidar com ela, porque se ela tem um pastor, e esse pastor morre, pastor Isaías, ela não consegue ser alimentada por outro pastor. Ela entra em depressão. Ela não come, ela não bebe. A ovelha não come e não bebe, se não for alimentada pelo seu pastor. A ovelha é um animal extremamente medroso. Sabia, Gilson? Medroso, a ovelha é um bicho medroso. Ela não tem nada para se defender, ela não tem dentes afiados. Então a ovelha depende exclusivamente do seu pastor. Ora, veja bem, quando uma ovelha ficava velha, ou quando uma ovelha fica velha, não se vende para outro pastor, se vende para o matadouro. Vocês sabem por quê? Porque a ovelha não ouve a voz de outro pastor que não é o seu. Aí você já começa a pensar e ouvir e lembrar dos textos bíblicos que Jesus proferiu. Vocês lembram de algum texto a respeito disso? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas são conhecidas. E elas ouvem a voz do bom pastor e a seguem. Então, bem, sabendo disso, nós temos agora um entendimento. Quando nós vemos no pasto, no deserto, as ovelhas sendo conduzidas pelo pastor geralmente estão de dois. Tem um pastor e um copastor, caminhando junto com as ovelhas, para levá-la para as pastagens, para elas pastarem. Para que se um faltar, elas não morram de fome. Não morram de fome. Mas como eu disse, as ovelhas são bichos medrosos. Elas carecem de cuidado do seu pastor. Elas precisam de um pastor que as guie, que as leve para pastar, para comer. Precisa. E ao fazer isso,
tem que ser cuidada e vigiada pelo pastor, para que os bichos não venham e não as matem, elas não fujam, e elas não morram. Entenda bem. Quando eu falei para você que eu gostaria que você imaginasse os pastores em Judá, nas montanhas, caminhando com as suas ovelhas, fala-se de vales, montanhas altas, trieiros estreitos, aonde as ovelhas teriam que passar, seguindo o seu pastor, caminhando junto com o seu pastor. Gilson, as ovelhas são bichos tão medrosos, que o barulho das águas as assusta. Vocês conhecem algum outro ser assim? Conhecem? Eu conheço. O homem. O homem está diante de um manancial de água viva que é Jesus Cristo, e com medo não se achega a ele para beber. E morre de sede e de fome diante do manancial de água viva, que é Jesus Cristo, o Senhor.